agora ao item Redigindo uma aula do planejamento para a elaboração de materiais, vejamos a seguir. Redigir uma aula tem como uma de suas principais ideias prepará-la. O que seria preparar? Preparar a aula é redigir a própria aula que o professor irá ministrar. Em outras palavras, utilizar tom de conversa costuma ser mais atraente para o aluno. Devemos estar atentos que preparar uma aula não é realizar um capítulo de livro, nem mesmo construir um artigo científico. Redigir uma aula possui também algumas dicas rápidas. Vejamos a seguir. A primeira dica rápida, ela estabelece que textos devem usar palavras relevantes e deve também ser enxuto, direto ao assunto. A segunda dica rápida, ela comenta que frases podem ser substituídas por palavras relevantes, ou que expressões também podem ser substituídas por palavras relevantes. Mais do que isso, na terceira dica, ela orienta utilizar expressões que sejam objetivas, claras, simples, evitando o que é vago, abstrato e impreciso para passar o conteúdo para o aluno. Uma outra dica rápida, que diz respeito à quarta dica, ela instrui usar palavras que sejam simples. E também, quando apresentar novas palavras, instruir no texto o seu significado. Isso colabora com a eficiência do material. Redigir uma aula no ensino à distância significa os seguintes aspectos. Sobre redigir uma aula na EAD, Barreto resume em uso de frases curtas, evitar o uso de expressões com sentido negativo, encaixes precisos e uso de termos. Sobre o uso de frases curtas, isso significa preferir frases simples, orações curtas e períodos rápidos, mas que não sejam monótonos. Já referente a evitar o uso de expressões com uso negativo, isso significa não usar muitas expressões com a palavra não. Evite frases como não é possível duvidar de que essas provas não sejam desprovidas de sentido. Talvez seria melhor você dizer tenho certeza de que essas provas fazem sentido. Os encaixes, eles devem ser precisos, ou seja, deve evitar conjunções como embora, no entanto, portanto, assim. Quando cada uma dessas conjunções são utilizadas de maneira equivocada, elas atrapalham no entendimento do texto. Elas devem ser usadas apenas em relação à consequência e à conclusão. O uso de termos como técnico, científico e jargões não devem ser omitidos. No entanto, devem ser usados com bastante cuidado. Segue também algumas dicas propostas por Barreto. Vejamos. Seguem algumas dicas úteis propostas por Barreto. Nunca use termos técnicos, a menos que você esteja certo de que o aluno precisa deles. Isso significa que os termos técnicos, eles ajudam apenas quando o aluno precisa deles. Explique cuidadosamente o termo novo, quando ele for aplicado pela primeira vez. Dê o seu significado, o seu propósito e finalize sempre com um exemplo. Isso diz respeito a explicar com cuidado e critério.
Um outro item, ou seja, uma outra dica de Barreto, diz assim: sempre que, depois de expor um novo conteúdo, você volta a usar um termo ou jargão utilizado em aulas passadas, relembre ao aluno do que se trata. Isso tem relação direta com a utilização de elementos prévios. Utilize algumas espécies de grifo para identificar os termos. Dispomos de opções como sublinhado, caixa alta, o negrito e o itálico. Vale destacar que o material impresso dos cursos do ensino à distância não é um material acadêmico que deva obedecer rigorosamente à ABNT, mas algumas questões devemos respeitar. Por exemplo, segundo a ABNT, o uso do itálico deve ser reservado para nomes de obras e palavras estrangeiras. Isso significa que o material deve ser claro sem perder a formalidade acadêmica. Não introduza mais do que uma quantidade estritamente necessária de termos técnicos em um mesmo parágrafo. Muitos termos técnicos vistos pela primeira vez, eles podem atrapalhar a compreensão do aluno. Não use termos técnicos alternativos para o mesmo conceito, a menos que você pretenda acostumar o aluno a variações desse tipo. Nesse caso, exponha uma variante de cada vez. A substituição de um termo técnico por um termo alternativo deve ser feito com muito cuidado. Isso deve ser feito apenas se você deseja que o aluno se familiarize com ele.